Ranger, tudo bem com vocês? Calma, gente, estou de volta no canal, estou vendo aí os comentários, os hashtags Volta Ana. Estou de volta com o aguardado review de Mighty Morphin Power Rangers 100. Isso, gente, agora as duas revistas que estavam sendo revisadas por mim e pelo Rafa se unificaram e são uma só. E estamos comemorando a chegada aí na edição 100, juntando as revistas, tá? Porque eu lembro, né? A gente lembra que a gente estava falando aí de Mighty Morphin 20, 22 e tal. Como é que saltou para o 100? Porque juntou as revistas e aí comemora a publicação da 100ª edição. Beleza? E aí, esse é o encerramento do nosso queridíssimo Ryan Parrott, que está conosco desde lá do começo, né? Com Saban's Go-Go. E depois assumiu as revistas principais. E essa é a despedida dele, essa é a edição que ele sai. E uma edição muito legal, muito recheada de emoções, de homenagens e uma história muito boa que agora os próximos roteiristas vão pegar e desenvolver. Claro que hoje é dia de edição especial, então é dia de você fazer um lanche especial. Então hashtag lanche com ano, o que você está lanchando na edição de número 100? Tem que ser um lanche nota 100 aí. Então coloca aqui embaixo qual é o seu lanche nota 100 que eu quero saber. E vamos para esse review, porque hoje, minha gente, tem muita coisa para falar. Vamos ver se hoje eu vou bater meu recorde do tempo de review aqui. Bom, galera, é o seguinte. Como eu falei, esse é um review grandinho. Então, assim, eu não vou ter tempo para explicar muitos pormenores, né, do que tá rolando. Então, para você entender completamente tudo que tá acontecendo, você tem que ter lido as revistas anteriores e tem que ter lido The Death Ranger, o Ranger da Morte, que foi a revista solo que saiu. Então, a partir, se você não leu, não acompanhou os reviews, vai aqui em cima no card, acompanhe, depois você volta pra você ficar por dentro do babado, né? Porque esse quadrinho, ele já começa com os Omega Rangers possuídos. Eles caíram, um a um, foram possuídos pelo Ranger da Morte e a equipe inteira agora está sob o controle. Então, assim, começa de uma maneira muito dramática. A gente terminou as últimas edições com o Andros fugindo e correndo até Zordon para alertá-lo e também para pedir ajuda dos Mighty Morphin Power Rangers, porque eles seriam os únicos que poderiam ajudar a resolver essa situação. Então, basicamente, esse quadrinho começa com o Andros situando os Mighty Morphin Power Rangers sobre o que está acontecendo, o que aconteceu, o que, né, que levou a ele chegar parecendo um desesperado, um doido lá no centro de comando pedindo essa ajuda. Então, basicamente, ele conta que ele libertou esse ser chamado o Ranger da Morte, né, lá do cofre de Safe Haven, e meio que fez uma barganha, né? Eu te liberto, né? Você vai pegar um hospedeiro e fazer o que você tem que fazer, e em troca você vai executar minha vingança e vai destruir aqueles que levaram o KO-35 para sua total destruição. Então era um trato, né? Mas o que Andros não sabia era que esse Ranger da Morte, ele não tem nenhum tipo de escrúpulo para alcançar os seus objetivos. Então, por exemplo, todos os Omega Rangers foram possuídos. Ele não pegou um corpo só, que o combinado não era, né, os Omega Rangers participarem de nada. E, de repente, ele se viu envolvido ali com aquelas pessoas que ajudaram ele, né, nessa busca do Zane, busca até mesmo dessa missão que ninguém sabia que ele estava fazendo. Foi um grande segredo, uma grande traição. E agora ele colocou todo mundo num perigo e numa situação que ele não sabe resolver. Então, ele chega com... basicamente assim, né? Zordon pergunta se ele tá certo que todos eles, esse exército aí, estão em KO-35. Lembrando também que, além dos Rangers, né, foram revividos os habitantes de KO-35 que já estavam pra lá de, né, porque a invasão e tudo mais aconteceu, o Andros ainda era mais jovem. Então, assim, cadáveres andando por KO-35 porque foram revividos. E aí Zordon fala, tá, e esse exército, né, esse grupamento ainda está em KO-35? Ele diz que sim, que eles precisam se recuperar, se reenergizar, mas que eles não têm muito tempo. Então tem aquele momento ali de centro de comando, né, que a Isha fala, bom, eu sei que derrotar o cara do mal é importante, mas a gente precisa salvar nossos amigos, que é mais importante ainda, né? E aí o Billy também, ele começa falando assim, olha, eu acho que eu tenho umas ideias pra desconectar esse Ranger da Morte aí da rede de morfagem, né? Preciso da Grace, vamos bater um fio aqui e falar com ela.
que eu acho que posso ter uma solução. E quando tá rolando isso, gente, o Tommy, ele meio que surta, e eu acho que com razão, tem um acesso de raiva e, assim, de desconfiança com o Andros, e chega assim, sabe, peitando, falando assim, por que a gente deveria confiar em você? O Jason confiou em você e olha o que aconteceu. Os Omega Rangers confiaram em você, olha onde é que eles estão agora. Me dê uma razão pra eu confiar em você. E, sinceramente, gente, nesse ponto que estamos, o Andros não tem argumento, não tem nenhuma razão pra ninguém confiar nele. Porque ele só fez as escolhas erradas o tempo inteiro. Então, ele simplesmente fala assim, não me prenda aqui porque eu vou ser mais uma pessoa lutando lá. E aí, se chegar num ponto que você precisa escolher entre seus amigos e eu, escolha seus amigos e me deixe morrer. Aí todo mundo meio que concorda, beleza? Com essas condições, Tommy tá meio... Eu não levaria, né? Eu tô com o Tommy. Eu não levaria, mas... Tudo bem, se todo mundo concordou, é hora de morfar. Então todos morfam pra poder serem transportados lá pra Cala 35. Provavelmente horas depois do Billy tentar resolver o problema lá, né, da sua engenhoca, eles são teletransportados. Na verdade, nem é um teletransporte, né? Tem aquele portal do Arco do Mestre, o Z faz com que eles todos atravessem até Cala 35, né? E nessa conversa com o Z, eles percebem que o Z tá bem diferente. O Rock comenta, inclusive, fala assim, esse robô não era mal educado, ele não tinha, tipo, um temperamento meio estranho. E eles não sabem exatamente o que foi que aconteceu, mas eles notam essa diferença, né? Se você tá acompanhando os quadrinhos, você já sabe que rolou. E, né, chega aquele momento que eles estão andando pelo planeta, né, conhecendo. O Matt tá na sua primeira missão fora da Terra, né, e a Kimberly comenta, nossa, você está pela primeira vez em outro planeta. Ele, eu sei, ela, e você não pode contar pra ninguém. Ele, eu sei, né, aquele momento de, pô, tá acontecendo uma coisa tão legal na minha vida, mas eu não posso contar pra ninguém, que chato, né. E aí o Billy está ali com seu canhão Tricera, né, que ele fez junto com a Grace. E o Tommy quer certificar que aquilo ali vai funcionar com certeza. Mas assim, né, gente? Como toda boa ciência, precisa ser testada. E como o Billy não teve tempo de testar, o teste vai ser na Vera ali, na luta. E realmente, gente, não tem muito tempo, né? É tudo sem tempo, irmão, porque o Ranger da Morte encontra eles, né? Eles estavam até comentando, tipo... né, ele já deve saber que a gente tá aqui, porque eles sempre sabem que a gente tá aqui. Então já vem a Astro Mega Nave, né? Porque a Astro Mega Nave foi capturada... com tudo, zumbis, Omega Rangers, assim, aquele momento de realmente de tensão. E o Ranger da Morte já vem com um discurso bem ridículo, né? Tentando virar o Andros contra os Rangers. Tipo, parabéns, Andros, realmente você conseguiu encantar os Rangers e trazê-los pra nossa armadilha. Coisa assim, né, gente? Enfim. Só que o Andros fala, gente, ele tá tentando virar a gente um contra o outro. Não escutem isso e tal. Só que aí começa o maior discurso de... tá tudo bem, vocês podem se juntar a mim. A Kimberly fica desesperada, tira o capacete, tenta falar com o Jason diretamente através do Ranger da Morte, mas não consegue alcançá-lo. O Ranger da Morte fala que o Jason tá bem, que ele tá sem dor, sem luto, sabe, tranquilo, em paz, e que ele pode fazer aquilo por todos eles. Eles não precisam lutar, não precisa ter um banho de sangue, não precisa ter esse combate. Eles podem simplesmente ceder e serem possuídos também e ficarem nesse estado de paz total. Mas claro, né, gente, que os Rangers não vão aceitar isso. Então é hora da porrada. Mighty Morphin Power Rangers versus Omega Rangers, né? Uma cena bem bonita, assim, de versus um contra o outro. Os Mighty Morphin, Andros e companhia estão meio assim, não querem machucar porque são os amigos deles que estão ali possuídos, então eles estão se segurando, estão tentando fazer o máximo que eles podem para tirar os seus amigos daquele estado sem machucá-los. Mas do outro lado, eles estão lutando sem pena, sem piedade, porque eles estão sendo controlados, então não tem, ninguém tá se segurando, pelo menos é o que a gente acha, né? Então tá rolando realmente uma briga feia. O Billy consegue a chance de testar lá o seu canhão, só que ele coloca com pena, né, dos seus amigos, não querendo machucar, coloca numa frequência baixa, consegue dar um tiro certeiro no Zack, que não funciona. O Zack volta ainda possuído, continua a lutar. E enquanto isso, o Andros fala pro Tommy ir atrás do Ranger da Morte pra acabar com aquilo, porque como o Zordon mencionou lá no começo do quadrinho, dizendo que provavelmente se você acabar com o Ranger da Morte, esse controle mental com todos acaba. Então é mais fácil eles, né, focarem nesse alvo do que ficarem lutando eternamente ali com todo mundo. E o Tommy foi
o cara designado pra isso. Inclusive, gente, nesse quadrinho tem um destaque muito legal pro Tommy. O Tommy tá bem mais maduro, bem mais líder. A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Então, muito legal essa evolução que a gente vem vendo do Tommy. Finalmente, ele se apresentando realmente como um líder, se colocando em situações onde o líder tem que estar, né? E o Andros despacha ele e ele fica assim, mas e você? Você vai lutar aqui sozinho? E o Andros fala, de boa, eu meti todo mundo nessa confusão, eu vou dar um jeito. Então o Andros fica lutando ali contra os zumbis, né? E aí o Zane chega também possuído, né? Lembrando, e fala, você está lutando contra o seu povo? Olha em que ponto você chegou, você é um traidor. E aí o Andros fala, não, eu não tô lutando contra o meu povo, eu tô lutando por eles. Porque isso aqui é uma coisa, né? É uma coisa absurda que tá rolando ali, né, gente? Você trazer corpos decompostos de volta à vida, entre aspas, pra aquilo ali. Então, assim, realmente Andros tá tentando fazer aquilo acabar. Ele finalmente percebeu o erro dele, como ele verbalmente, literalmente diz isso no quadrinho. Eu errei, eu cometi um erro. Então ele tá tentando reparar. Tommy, então, vai direto pro Range da Morte enfrentar, começa uma luta, assim, bem difícil, não tá sendo uma luta fácil pro Tommy. E o Ranger da Morte ainda começa, né, gente, muito gaiato, com esse negócio de tentar fazer uma desmoralização, né, do Tommy, falando assim, o Jason tá aqui comigo, ele tá me dizendo que ele não gosta de você, nunca gostou de você, dizendo que você não é merecedor da luz branca, porque se não fosse você, quem tinha sido, né, o novo Ranger branco teria sido ele, você tirou as coisas dele e ele realmente nunca gostou de você, você é fraco, não sei o quê. E aí o Tommy olha pra ele e fala assim, você vai precisar de mais do que isso pra me abater. Você tá tentando me machucar, você não vai conseguir. Vendo que essa estratégia não surtiu efeito, o Ranger da Morte passa para a próxima fase do seu plano, que é invocar o Omegazord, só que dessa vez, gente, com um plus. Porque o Omegazord a gente já viu, né? A gente conhece, a gente sabe. Mas dessa vez o Zord dourado está presente. Então, os Zords se juntam formando o Ultra Omegazord dourado. Por que dourado? É o Ultra Omegazord, né? Mas enfim. E aí o Zord dele traz as asas, né? Vira um negócio meio angelical, meio bíblico, né? Sabe aqueles anjos, né, nas descrições bíblicas? Parece um pouco aquilo ali, um negócio meio bizarro. Tommy mostrando uma ótima atuação de liderança, já delega a tarefa para todos os Rangers. Então os Marimorph vão formar o Thunder Megazord e aí Thunderzord pra, né, ir lutar contra o Ultra Omegazord e Matt vai pegar o seu Dragonzord e vão ser duas frentes aí pra tentar tirar, né, essa ameaça. E mais um dia normal na vida de um Power Ranger, alguns lutando no robô, alguns lutando no chão. E ainda fica a questão dos Omega Rangers, né, que não podem ficar lá sem oponentes, senão eles vão atacar o Tommy. Então o Tommy fala, não se preocupem, a cavalaria está chegando. Então Arkon, Kevorvrin e Jornada chegam para lutar. Então, eles já estavam lutando em outras situações e agora é o momento da verdade ali junto com os Rangers. E o plano é um plano de contenção, gente, porque eles precisam tentar conter os Omega e tudo que está acontecendo, enquanto os Rangers tentam destruir o Ranger da Morte. O foco é isso. Então, o Arkon vai lutar com o Yale, na verdade não lutar, né, ficar na boa. Vamos tentar ficar na boa, não vamos lutar, né. O Kevor vai lutar com o Zack, que ele não quer, porque praticamente o sogro, né? Fala assim, vou lutar com você? Não posso, não quero. Me obrigaram. Enquanto isso, Jornada vai lutar com a Trini. E tem um momento muito bonito nessa última luta, né? Porque Trini e Zack já deixaram, né, Jornada pra trás pra fazer essa missão há algum tempo. A gente sabe que Jornada envelhece de uma forma muito diferente, né, muito mais rápida. Então, desde que eles se viram pela última vez, Jornada já cresceu, já é um ser adulto, né, completamente desenvolvido. E aí começa a contar, né, tudo que aconteceu nesse período. Eu comecei a lutar, né, que você não gostava, que você não queria, apesar de vocês terem me ensinado, né, porque Zack e Trini ensinaram em segredo, nenhum dos dois sabia, mas estava ensinando Jornada a lutar, né. Kevor tem um crush em mim, né, me tornei um ser adulto, né? Muita coisa aconteceu, fui em missão, fui para outro planeta, conheci outros Rangers, muita coisa. E a coisa mais importante na luta é, eu sei que você tá se segurando aí dentro, porque se a Trini estivesse lutando de verdade, provavelmente eu já estaria morta, né? Isso Jornada falando, eu já estaria morta, porque
você é muito mais habilidosa que eu, então eu tenho certeza que aí dentro você tá lutando o máximo que pode pra aliviar um pouco essa luta. Então é um momento, assim, bem sentimental, né? Mas enfim, né, gente? Tá rolando e alguém vai ter que dar um jeito nesse problema aí. Enquanto isso, na batalha lá de Zords e Megazords e Ultrazords, gente, né, os Rangers estão achando que tem uma boa chance, que são 2 contra 1, só que pra falar a verdade, gente, esse Ultrazord é bem poderoso, né, inclusive tem asas, né, então ele voa, ele desvia dos ataques e quando acerta é um ataque poderoso, então os Megazords, os Zords já estão tudo falhando, o sistema falhando, meu Deus, o que a gente vai fazer? É um momento realmente de tensão. Não vendo um fim para aquela luta, Tommy então faz uma proposta pro Ranger da Morte. Então faz o seguinte, eu vou me entregar, eu viro o seu novo receptáculo e você libera meus amigos. Você libera o povo de Cal 35 e eu me entrego, né, como o seu novo host. Né, venha, pode vir. Eu acho que o Tommy meio que já desgarrado, já foi possuído pela Rita Repulsa, já passou por tanta coisa, ele falou assim, vambora, fica comigo e libera todo mundo. E aí o Ranger da Morte para e fala assim, interessante, começa a considerar essa ideia que é tempo suficiente pro Andros vir com o canhão do Billy e tentar atirar ali no Ranger da Morte. Só que não dá certo, ele erra a mira, né, parabéns aí para o Andros. E, né, acaba que ele fala assim, vocês estavam tentando me enganar. E aí vai ficar uma questão complicada. E assim, gente, chegou num ponto desse quadrinho, né, que o Tommy não viu uma saída e fez essa proposta indecente. E aí, depois que, né, o Andros errou o tiro e ele falou, gente, isso não vai acabar nunca, ele toma uma atitude ali desesperada. Ele simplesmente ataca o Ranger da Morte, pega ele no mata-leão e faz o que todo mundo tá esperando o Andros fazer desde que ele apareceu aí nos quadrinhos de novo, que é morfar, né? Então, assim, ó, let's rocket, e ele morfa. Só que assim, pensa que o morfador dele tá aqui no pescoço do Ranger da Morte. E ele... Vocês sabem, né? Lembra como acontece uma morfagem de Power Ranger? Os Rangers sempre longe dos vilões, perto um do outro que não tem problema, porque eles vão acessar a mesma rede com a mesma intensidade, a mesma vontade, a mesma ideia, né, de proteger o planeta ou qualquer coisa que eles estejam protegendo, e a rede não machuca ninguém ali. Mas, quando tem uma força oposta à rede, muito perto, dentro do centro da morfagem, aquele ser vai ser atingido de alguma forma, né? Então, na hora que ele morfa com o Ranger aqui, acontece tipo uma explosão, né? A rede consegue fazer a separação do Jason com o Ranger da Morte. Então, realmente, o Andros conseguiu aí um negócio meio extremo, meio perigoso. Eu não sei se ele sabia o que ia acontecer, mas assim, chega num ponto que ele não sabia mais o que fazer além disso. E aí, gente, é claro que não ia todo mundo acordar e falar assim, nossa, acabou. Não, né? Com esse negócio da rede, né? E aí eu fico pensando, o Andros sabe alguma coisa, né? Porque eu acho que também não foi por intuição. Ele sabia alguma coisa relacionada à rede, que ele poderia tentar uma teoria aí, né, de fazer essa tentativa dessa explosão, dessa separação forçada. E o que acontece é que eles caem dentro da rede. Um negócio meio Inception, assim, ó. E aí o Jason começa a cair desacordado e o Andros gritando, Jason, acorda, acorda, desesperado. E eles começam a cair em memória atrás de memória atrás de memória do Jason, em momentos onde ele se sente seguro, em momentos de felicidade, momentos, enfim, de sentimentos bons e segurança do Jason, né? Nós vemos vários momentos que acompanhamos nos quadrinhos, né? E aos poucos o Jason vai recobrando a consciência, o Andros vai ajudando ele, conversando com ele, a gente precisa sair daqui, o Ranger da Morte tá atrás da gente, e de vez em quando o Ranger da Morte meio que sai igual o Thriller, assim, sabe, do chão, tipo assim, achei vocês não vão se esconder de mim nessas memórias. Um negócio meio emissário, lembra quando o emissário levava o povo pra passear nas memórias? Aconteceu a mesma coisa aqui. E aí eles caem numa última memória com a mãe do Jason, onde o Jason, na verdade, tá sozinho, o Andros não tá ali, e ele tem ali, revive aquela memória, quase como se ele tivesse, né, de novo naquele momento. Né, a mãe pedindo pra ele ajudar com as compras, depois falando coisas triviais do dia a dia, depois falando assim, seu pai tem boas notícias, né? Lembra que o pai do Jason tava doente, a mãe faleceu, mas o pai do Jason ainda tá doente. Olha, ele tá trazendo boas notícias do médico, seu pai, ele fala que é durão e tal, tá tudo bem, mas ele tá com muita saudade de você, e ele tá muito feliz que você voltou da conferência de paz mais cedo.
né? Um negócio meio assim, o Jason fala assim, como assim voltou da Conferência de Paz? Eu não voltei, não voltei da Conferência de Paz. E aí ele percebe, fala assim, nossa, eu não posso ficar aqui, eu te amo muito, mãe. Eu queria poder voltar no tempo e contar pra você desde o início que eu era um Power Ranger. Eu sei que você ia ficar super assustada, mas ao mesmo tempo super orgulhosa de mim. Só que eu não posso ficar aqui porque você não é real. Eu perdi minha mãe, não é você, eu não sei o que você é, mas você não é a minha mãe. E aí ele sai dali. Quando ele sai dali, ele meio que consegue quebrar essa realidade das memórias, sair desse momento e meio que se encontrar dentro da rede, acredito eu, com o Ranger da Morte, né? E aí, nesse momento, gente, tem uma ilustração muito bonita do Jason, né? O Ranger da Morte tenta, mais uma vez, tentar convencer o Jason, né? De que o caminho é através, né, dessa possessão aí que ele faz. Ele falou, eu ofereci tudo pra vocês. Paz. Eu ofereci tirar os sentimentos ruins. Eu ofereci vingança, né? Pelas coisas que fizeram ruins pra vocês. E vocês dizem não. Por quê? Ele fala assim, porque nós temos que ser melhor que isso. Porque nós somos Power Rangers. Muito impactante. E aí ele vai, gente, mete um socão, mas é um soco de respeito, sabe? Um negócio assim, sideral. Porque a gente vê todas as versões do Jason como Ômega, como Mighty Morphin com escudo, Mighty Morphin e ele mesmo, uma pessoa, um ser humano, ali, dando um socão no Ranger da Morte. E ele consegue destruir o Morfador, né? Que era onde estava a essência de Spark, né? Que originou tudo isso. E nesse momento ele volta, ele e o Andros são cuspidos de volta na realidade, né? Pra fora da rede. O Jason meio tipo, onde estou? O que tá acontecendo? O Andros desesperado pra saber se funcionou, né? E aí o Tommy sai correndo em direção ao Jason pra socorrer o Jason. Que bom, né? Porque eu acho que o Tommy pensa naquele momento assim, eu já fui possuído também, eu já tive minha mente controlada, não é legal. Então ele correu pro amigo, né? Então começa ali, lentamente começam, né, os Ômega também a serem libertados desse controle mental e as coisas começam a voltar ao normal. Pelo menos era isso que os Rangers estavam pensando. Tommy quer saber o que aconteceu com o Ranger da Morte, o Andrews diz, bom, quebrou o morfador, então a essência não tá mais ali. Só que, meus amigos, a essência foi para outro lugar, né? Então o Omegazord, o Ultrazord, o Omegazord dourado ainda estava lá, né? Os Rangers ainda estavam lutando contra ele. E aí, a gente tem uma informação muito importante que o Ranger da Morte traz, que é um Ranger nunca desconecta, né? Nunca perde sua conexão com o seu Zord. Então, como o Zord do Ranger dourado ainda estava presente nessa formação, a essência conseguiu ir até lá e se ligar àquela energia. Então, o que os Rangers vão fazer nesse momento? Né, o que mais eles podem fazer? Juntar Zords, né, gente? Então, né, os Rangers têm essa ideia. Vamos juntar, já foi feito? Não, mas em teoria pode? Pode. Vamos tentar. O que a gente tem a perder? A gente tá quase perdendo mesmo? Vamos tentar. E aí nós temos uma formação inédita dos quadrinhos. Mais uma, né? Inédita dos quadrinhos. Conheçam o Dragão Thunderzord, gente, que consegue com uma espada de fogo, que eu acho que inclusive esse golpe já é do Thunderzord, né? Que é aquela espada que vem assim... né? Mas enfim, mais poderosa. Agora eles combinaram ali as energias que cada Zord, cada formação tem. Eles estão de novo com energia suficiente para lutar. E muito inteligentes cortam ali a parte só do Zord dourado, acabando finalmente com a conexão. O Omegazord volta ao normal, perde a conexão, né, com o Ranger da Morte. Então finalmente agora parece que acabou realmente. Se o Ranger da Morte vai voltar, se essa essência se grudou em alguma outra coisa, não sabemos. Mas aí nós vamos ter os momentos finais, né? Onde Andros vê o Zane no chão, desacordado, novamente em coma, né? Voltamos para a estaca zero. Os habitantes de Cal 35 novamente mortos, espalhados pela cidade após esse apocalipse zumbi, né? E os Rangers com as suas despedidas. Uma semana depois, em Safe Haven, os Rangers tiveram tempo de descansar. Quem estava ferido foi tratado, né? Todo mundo pôde dar uma respirada, rever os seus amigos, né? Que ficava aquele negócio, vai pra Terra, vai pra Safe Haven, vai pra não sei aonde, não sei o quê. Parados uma semana ali, respirando, né? E aí os Rangers são chamados de volta pra Terra, porque Zordon fala assim, beleza, já descansaram uma semana, mas a Terra está desprotegida e Lord Zed pode voltar a qualquer momento, né? Lembrando que Lord Zed sumiu, ele e a Lua estão lá camuflados, ninguém sabe o que tá acontecendo, onde é que ele tá, né? Então o Zordon fica assim, ó, ele pode aparecer a qualquer momento, os Rangers querem ficar mais um pouquinho, mas o Tommy como líder fala, gente, a gente precisa ir.
né? Vamos? Né? E aí ele chega pro Jason e fala assim, e aí, você já contou pra eles? E aí fica aquele momento assim, contou o quê? Eu li, perdi uma parte do balão, alguma coisa aconteceu, eu voltei o quadrinho, não sei o quê. Não, é uma surpresa que só vai ser contada algumas páginas a seguir. Então segura aí a curiosidade, não pula o vídeo, respira. E o Jason fala, não, tô esperando o momento certo, né? E aí a Kimberly e a Isha, né, estão conversando, tipo, será que a gente vai deixar Zack e Trini sozinhos? E aí a Kimberly fala, não, eles estão fazendo as suas despedidas, estão num momento delicado. Eles vão ficar bem, eles vão entender e tal. E aí os Rangers vão embora, né? E a gente tem uma cena muito triste, porque Jornada envelheceu completamente, está nos seus últimos momentos e vai morrer, né? Então, é um momento de despedida, estão todos reunidos ali. É muito triste, né? Trini, ela não se conforma, Zack também não, que tenha sido tão rápido. A gente descobre que lutar, estimular o corpo, faz o envelhecimento acontecer mais rápido ainda. Então, né, ela chegou a uma idade avançada muito mais rápido, porque lutou, porque, né, participou de todas as aventuras. Só que Jornada fala assim, gente, eu vivi uma vida incrível, eu conheci outros planetas, eu conheci pessoas incríveis, eu lutei. Tem gente que vive o dobro do que eu vivi e não vive uma vida tão rica, tão intensa quanto a minha. Eu tô feliz, eu não tô com medo, talvez com fome, mas com medo não. Então, a única coisa que Jornada pede é que todos fiquem ali com ela nesses últimos momentos, né? E logo em seguida a gente tem a continuação e realmente, né, o enterro e acaba a vida de Jornada. Eu achei realmente que fosse um personagem que fosse ficar mais tempo, que fosse ser desenvolvido, mas acabou esse arco. Eu acho que até pra liberar a Trini e Zack para as próximas aventuras que virão por aí. E aí, depois que passa isso, não sei quanto tempo depois, o Jason esperou, ele conta o que era a coisa que ele tinha que contar, que o Tommy falou, que é que quando o Andros fez aquela morfagem muito próximo do Ranger da Morte, que estava no corpo do Jason, ele foi desconectado da rede de morfagem. E ele não pode mais morfar. Ele não é mais um Omega Ranger. E aí os dois ficam assim, como assim? O que tá acontecendo? Meu Deus, como assim morre? E aí o Jason fala, ó, eu tô trabalhando com o Billy, com o Z escondido há um tempo já, pra tentar fazer essa reconexão, mas até agora nada, não sabemos quanto tempo isso vai demorar. E é isso, não sei o que fazer. E aí a Trini, muito sensata, maravilhosa, chega e fala assim, você não tem que fazer nada, vai descansar, você já fez muito. Você foi o nosso líder desde o iniciozinho, você foi a pessoa que liderou e trouxe a gente por esse caminho, todo esse momento. Chegou nos Omega Rangers, você foi líder de novo. Chega, coloque esse peso no ombro de outra pessoa. Você já fez o que tinha pra fazer, você já cumpriu sua missão. Vai ficar com seu pai, volte pra Terra e vai ficar com seu pai. Tipo assim, basicamente ela dizendo, você perdeu sua mãe, seu pai tá doente e você tá numa, né, convenção lá, um negócio de paz, uma conferência de paz, vai pra casa. E o Jason tá abatido. Ele fala, eu não quero abrir mão de ser um Ranger, eu não quero desistir, eu não quero deixar a minha equipe na mão. E ela fala, não vai deixar ninguém na mão. Você só vai fazer uma pausa, um descanso merecido. O Zack fala a mesma coisa, cara, vai. Quando a gente precisar de você, e a gente vai precisar de você, a gente vai saber exatamente onde a gente vai te encontrar. Jason então prepara a sua partida. Nós vemos também Andros indo embora na Astro Mega Nave com o Zane na criogenia. E a gente viu alguns balõezinhos acima. Né, o Billy falando com o Andros agradecendo por Billy ter ajudado, né, nessa configuração aí da cápsula de criogenia. Ou seja, Billy, suas mãozinhas mágicas provavelmente salvaram Zane, né? Porque ele fala assim, olha, eu não posso te garantir nada, mas deixando ele nessa cápsula recebendo de pouco a pouco, conta-gotas, energias da rede de morfagem, pode ser que ele se regenere e vamos ter esperança, né? Então, aí 100% pra mim, Billy salvou Zane. Andros tem que ser pra sempre agradecido. E aí, gente, tem uma narração muito legal, porque o Jason pega o telefone, começa a ouvir um recado que a mãe dele deixou pra ele, né, no recado de voz, falando coisas da vida e falando depois que tava com saudade do filho, isso, né, provavelmente um pouco antes da morte dela, e falando como os Power Rangers tinham salvado mais uma vez o mundo e que ela era muito grata e tinha muito orgulho dos Rangers, quem quer que eles fossem, né, que eles mereciam um abraço, porque ela sabe quão difícil deve ser a missão deles
e que ela com certeza iria abraçá-los, dar muito amor, e eu achei isso muito legal. Ela diz que ama o filho, né, e que ele sempre cuide dos seus amigos, que eles se cuidem mutuamente, se protejam. Achei muito bacana isso, né, foi muito assim, eu fiquei um pouco tocada. E além disso, né, a gente tem na página as duas equipes de Rangers, os Mighty Morphin e os Omega Rangers, com suas novas formações aí, fazendo suas morfagens, saindo para uma missão, né, Trini agora é a Ômega Vermelha, o Kevor é o amarelo. Então, as duas equipes que o Jason foi líder, que ele conduziu e que agora continuam o seu legado sem ele. Então ele, né, com lágrimas nos olhos, ele chega na Terra e vê todos os Rangers partindo, assim, aquelas luzes coloridas partindo, e termina o quadrinho assim, Jason não é mais um Ranger, pelo menos não no momento. Qual foi a sua parte favorita? Realmente foi uma montanha-russa de emoções esse quadrinho. Me coloca aqui embaixo com a hashtag Squad do Poder o que você gostou mais. E claro, gente, segue a gente nas redes sociais, @megapowerbrasil, em todas as redes sociais. Acesse o nosso site, que é o megapowerbrasil.com. E não esquece de olhar o nosso Apoia, esse nosso projeto de financiamento coletivo, onde você pode apoiar a gente com um valor todo mês para ajudar esse projeto incrível a continuar, assim como o Rafael de Paula, que já está nos apoiando. Galera, é isso, nos vemos muito em breve, provavelmente no centro de comando comentando esse quadrinho, e que o poder o proteja.